Bom dia, estou gravando esse vídeo aqui referente à apresentação de Direito Administrativo 2, né? Como o grupo ficou responsável pelos incisos 32, 33 e 34 do artigo 6 da Lei 14.133, né? Pois bem, eu fiquei responsável por explicar o que é a contratação integrada, perdão. Primeiramente, deve-se destacar que ela acontece apenas em algumas situações muito específicas. Ela ficou famosa, né, quando teve o acontecimento da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, onde as obras precisavam ter mais celeridade. A sua principal vantagem, que é o principal ponto dela, né, é que vai ser o quê? A junção do projeto base com a execução e a execução desse projeto pela mesma empresa, ou seja, quem faz o projeto base executa o projeto. E ele deve ser entregue em plenas condições de funcionamento, ou seja, ela faz a base, coloca essa base na prática e ele deve ser entregue funcionando. O regime de contratação de obras e serviços de engenharia que vai ser contratado pelo responsável. E ele vai ser responsável para elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivos, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços e realizar a montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Ou seja, tem que fazer tudo isso para tirar o objeto da base, da planta e conseguir entregar ele funcionando perfeitamente. Porém, esse tipo de contratação tem algumas falhas, né? Porque, por exemplo, a Lei 14.133 ela acaba não especificando em quais casos e quais circunstâncias essa contratação será empregada, né? E assim causando uma lacuna nessa lei. A lacuna mediante a contratação integrada dentro da lei, né? E ela vem permitindo, né, que as obras ou serviços de engenharia da administração pública não elaborem o projeto base, apenas um anteprojeto, ou seja, a administração pública vai ficar responsável por um anteprojeto e quem fica responsável pela base do projeto vai ser a empresa destinada. E esse regime diferenciado de contratação, ele traz alguns fundamentos para a contratação integrada, né? Que qual vai ser o ponto principal que eu já disse, que vai ser a maior agilidade, perdão, e vai acabar dispensando, né, uma licitação para a execução do projeto e outra para a obra. E a contratação integrada, ela acaba vindo por reduzir aditivos da licitação, já que a mesma empresa que faz o projeto base vai fazer na prática e na teoria, né, não vai acontecer erros, já que foi ela mesma que produziu. Mas as alegações que são a desfavor, né, desse tipo de contratação, elas dizem que deixar com que alguma empresa elabore o projeto base e o execute não vem reduzindo esses aditivos, ou seja, isso é uma farsa, pois os prazos são curtos e os erros ainda podem acontecer, independente se é a mesma pessoa que faz o projeto base ou outra pessoa executa, ou se a pessoa pega o projeto base e entrega até o final. Por exemplo, em uma obra cara, gigantesca, sem projeto base feito pela administração pública, tem muita chance dessa obra sair mais cara. Porque a empresa que vai pegar ela para construir, às vezes não tem a mesma capacidade para realizar o projeto e a construção como a administração pública. E essa parte sempre foi polêmica, né? Essa parte não, perdão, essa lei. Ela não vem trazendo um limite de qual o valor, até X valor ela vai ser empregada, até X valor ela não vai ser empregada. A lei, perdão, 14.133, ela não traz essa parte, né? Ela trazia a parte que ela falava que até 20 milhões para obras acima de 20 milhões, essa obra seria aceita assim na contratação integrada, porém foi vetada e então hoje fica essa lacuna, né? E isso é bom, né, já que pode ocorrer essa contratação em obras mais simples, por exemplo. Vai ser inviável deixar a construção uma ponte de Niterói, por exemplo, é possível que ocorra muitos aditivos por parte da empresa que elabora o projeto base e a construa. Mas, por exemplo, uma ponte, uma cidade pequena, uma ponte
Poti em Alto Paraíso, por exemplo, vai ser muito menor e o custo menor. Teoricamente, os engenheiros não terão que se esforçar tanto como na construção da ponte de Niterói, por exemplo. Aí ela, por menos dificuldade, ela pode sofrer menos aditivos. E é isso a minha apresentação. Bom dia. Vou falar aqui do inciso 32 do artigo 6º da Lei 14.133 de 2021, que define contratação semi-integrada como regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. As características básicas das contratações integradas e semi-integradas. As contratações integradas e semi-integradas possuem 3 características básicas. Contratações integradas e semi-integradas versam sobre objeto de natureza complexa, envolve obras por meio das quais se desenvolve atividades específicas, mas seu objeto não englobará apenas a execução de obras, compreenderá também o desenvolvimento de projetos, o fornecimento de bens, a montagem, testes, pré-operação e demais medidas para que o objeto final seja entregue pronto para o funcionamento. Portanto, não é permitida a realização de contratações integradas ou semi-integradas que tenham por objeto apenas a execução de uma obra pura e simples. Esses modelos contratuais se aplicam a objetos mais complexos, envolve a assunção de encargos heterogêneos por parte do contratado. A lógica das contratações integradas e semi-integradas é que a administração receba o empreendimento complexo pronto para o funcionamento. Sob um certo ângulo, busca-se evitar o problema da constelação de contratos, em que a administração, para obter um objeto complexo, acaba tendo de efetuar contratações diversas, com objetos distintos perante contratados variados, o que costuma ser fruto de muitos problemas em termos de gestão. Por exemplo, a contratação integrada racionaliza essas relações contratuais ao centralizar objetos distintos dentro de um único contrato complexo. A segunda característica das contratações integradas e semi-integradas é que a elaboração de projetos deve ficar a cargo do particular. No caso das contratações integradas, o particular ficará responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, tomando por base o anteprojeto disponibilizado com a licitação. Já nas semi-integradas, o particular elaborar o projeto executivo. O projeto básico já é disponibilizado pela administração com o edital do certame. A complexidade do objeto das contratações integradas e semi-integradas é o fator determinante para que o particular fique responsável pela elaboração do projeto básico e executivo, ou ao menos do projeto executivo. Ao final, a administração, ao adotar a sistemática da contratação integrada ou semi-integrada, pretende se valer da expertise do particular, inclusive no detalhamento conceitual do empreendimento. Isso porque a complexidade do objeto é um fator que torna igualmente complexa a própria elaboração dos projetos pertinentes. Disso ocorre a terceira característica básica das contratações integradas e semi-integradas, que é a participação do particular na própria concepção do empreendimento. A elaboração de projetos pelo particular não será uma atividade mecânica. Espera-se juntamente que o particular empregue suas expertise para desenvolver soluções que repute ser mais eficientes e econômicas. Não se espera que o particular desenvolva uma atividade meramente mecânica. Sob esse ângulo, pode-se dizer que as contratações integradas e semi-integradas envolvem o reconhecimento de certos espaços de liberdade ao particular na concepção do empreendimento. Há linhas gerais estabelecidas pela administração pública que devem ser seguidas, evidentemente, mas é imprescindível que haja uma dose razoável de liberdade ao contrato nas definições de aspectos relevantes do empreendimento. Do contrário, nem mesmo faria sentido adotar a sistemática das contratações integradas ou semi-integradas. Aqui eu finalizo o resumo sobre o inciso 32 da Lei 14.133 de 2021. Olá, professor, tudo bem? Me chamo Walter, Irei discorrer um pouco sobre o inciso 34 do artigo 6º da nova Lei de Licitações, 14.133, de 2021,
o qual faço parte do grupo do Oberdan e do Antônio, né? Então aqui eu vou concluir a tríade, né? O último inciso daquilo que compete ao nosso grupo, né? No qual os colegas trataram aí da contratação integrada, da semi-integrada, e eu irei concluir, né, com o fornecimento, né, de serviços associados, fornecimento e prestação de serviços associados. Então vamos lá. Sobre esse dispositivo que eu irei discorrer, ele trata justamente sobre, né, o fornecimento e a prestação de serviços associados, né, em regime de contratação, quando a empresa ela pode, né, prestar o serviço e ser responsabilizada pela operação e a manutenção deste, né, por tempo determinado, assim conforme dita o dispositivo legal. E aí, a título de exemplo, né, eu posso citar as contratações feitas pelos tribunais, quando eles fazem a contratação de locação, né, de veículos, né, e aí ela vem com esse pacote de manutenção, operação, aí engloba a inclusão engloba a contratação do motorista também no pacote, né? E aí, assim, a empresa fica responsabilizada pela manutenção do equipamento ou do veículo, né? E no caso de veículo, a contratação do motorista também. Então, isso otimiza, né? Otimiza a prestação do serviço, fornecimento de serviço ou, né? Enfim, otimiza a contratação, de fato. Porque já pensou, o Estado, né, no caso, a exemplo do Tribunal de Justiça, ele contratar a locação do serviço sem a manutenção e sem o motorista, né? Aí ele teria que contratar a manutenção caso esses veículos dessem problema, teria que contratar a manutenção, contratar pessoal, RH, né, com a especialidade, né, em direção veicular. Então, nesse sentido, esse dispositivo ele contempla, né, essa modalidade de contratação. Então, aqui fica a minha contribuição acerca desse dispositivo legal que nos possibilita, né, enquanto órgãos contratantes, poder, né, estar contratando de modo associado esses serviços, né? Não só como esse, mas como tantos outros que poderiam haver essa mescla legal para a prestação do serviço. Então fica aqui o meu abraço, meu agradecimento, né? E é isso, professor.